Bem, queria agradecer a presença de quem conseguiu chegar hoje, apesar de todos os percalços que a cidade nos impõe, e dar início ao nosso terceiro e último debate do ciclo de debates para Rio+20, que vem sendo promovido pelo Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, a GV, daqui da Escola de Direito GV. Nós estamos tratando dos principais temas, que vão ser debatidos no evento oficial da ONU, Rio+20, que acontece na cidade do Rio de Janeiro no mês que vem. Na semana passada falamos de economia verde e hoje a gente fala um pouco sobre instrumentos de governança ambiental ou para o desenvolvimento sustentável, que é o que vem sendo tratado como um dos grandes temas. Bem, a ideia de melhor estruturar e ampliar a governança ambiental parece que é meio que um consenso, mas a forma e como isso se dará não vem sendo tratado aí em alguns debates. Se faz uma Organização Mundial do Meio Ambiente, como a OMC, ou se algo mais para o desenvolvimento sustentável, para não segregar o meio ambiente do eixo econômico e social. Então, para falar um pouco disso, a gente trouxe 3 especialistas da área que já vêm debatendo o assunto. A nossa conferencista é a professora Ana Flávia Granja e Barros. Aqui. Ela é doutora em Relações Internacionais e Direito Internacional Ambiental pela Universidade de Paris. Ela é professora adjunta do Instituto de Relações Internacionais e chefe da Assessoria Internacional da UNB, na Universidade de Brasília. Ela tem experiência na área de relações internacionais, bilaterais e multilaterais, com passagens pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, a ATSM Finances da França e Banco Mundial nos Estados Unidos. Depois, a gente fala com Aron Belink. Ele é geógrafo, administrador, é coordenador de projetos internacionais do Instituto Vitae Civilis, uma ONG bastante atuante. Ele é secretário executivo do Grupo de Articulação das ONGs Brasileiras, na ISO 26000, e consultor do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. Ele participou da fundação da SOS Mata Atlântica e da Projureia. Como vice-presidente da Brava, foi responsável pela representação do setor na Rio 92, há 20 anos atrás, na negociação do processo de implantação do Protocolo de Montreal no Brasil e na criação da primeira iniciativa brasileira para a reciclagem de CFCs. Por fim, aqui ao meu lado, Wagner Costa Ribeiro, professor da USP. Ele é geógrafo, doutor em Geografia Humana, também pela USP, e com pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Ele também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa de Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Avançados da USP e autor de A Ordem Ambiental Internacional, que está na 2ª edição. Vamos lá, dar início. Professora Ana Flávia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, na figura do professor Nelson. Uma grande felicidade estar aqui com 2 pessoas que eu admiro muito. O Aron, que eu ouvi recentemente no rádio, o Wagner, colega de longa data. E dizer que é muito bom poder discutir um pouco sobre esse tema de governança ambiental às vésperas da Rio+20 e com todas as questões e desafios que ela suscita. Então, vou ficar de pé para fique melhor nossa apresentação. Título da apresentação: Instrumentos Internacionais de Governança para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável. Eu fiz um pequeno roteiro para ficar mais fácil o debate. Eu vou tentar ser breve para que a gente possa discutir depois. Basicamente, 3 perguntas. Quais são esses instrumentos? Qual é a governança que nós estamos discutindo? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha área. Eu trabalho e pesquiso há 4 ou 5 anos sobre países emergentes, evidentemente, pensando no Brasil, não todos os países emergentes, vou falar só de Brasil e de China. E, por último, falar de algumas questões centrais da Rio+20, que eu acho que é aí que a gente pode suscitar mais polêmica e ter um debate mais profícuo. Obrigado a todos. Eu peguei uma abordagem, acho muito interessante falar depois
da Flávia, porque realmente acho que uma perspectiva que se complementa bastante, né? Eu estou olhando muito do ponto de vista de alguém que não é um especialista em direito internacional ou direito ambiental, e sim de alguém que é engajado, militante, que vem aí de uma história de ONGs, né, de participação. E acho que é legal a gente olhar um pouco por esse lado. O que eu fiz aqui foi pensar um pouco algumas coisas de apresentações gerais, de visão geral, e que a gente pode, acho que, debater à luz dessa perspectiva da governança. Então, acho que um primeiro ponto importante é a gente ter bem em foco a proposta da Rio+20, né? Ou seja, ela foi pautada e numa resolução da ONU que é exatamente no day after da COP15, né, 24 de dezembro de 2009, com uma proposta de uma conferência política, ou seja, ela não tem uma pretensão, não se colocou em momento nenhum como uma convenção que pretenderia fazer um regime legal específico, ou seja, produzir instrumentos vinculantes de qualquer natureza, e também não chegar no nível de detalhamento de processos de implementação. Ela tem uma característica política aí, com o objetivo, né, colocado de assegurar um compromisso político. Né? Isso é extraído, isso é um diagrama que é da própria ata, em que ela foi chamada, a resolução da ONU, que ela foi chamada, onde se fala sobre uma avaliação do que foi acordado nos vários compromissos, ou seja, existe um balanço, o que foram os hiatos, aquilo que não foi resolvido até então, e os desafios novos ou emergentes que teriam surgido nesse período, né, nos últimos 20 anos, e especialmente depois do ciclo social dos anos 90, do começo dos 2000. Um outro ponto, então, que sai da própria convocação é o caminho para se discutir esse compromisso, para se construir esse compromisso. E aí se colocam os dois grandes focos, a economia verde adjetivada, ela nunca está sozinha, ela sempre vem com um rabicho, né, que é aí o contexto da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável, porque exatamente falar em economia verde sozinha sempre dá problema, e a questão do quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, que é a questão da governança. Essencialmente, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma combinação de meios de implementação e meios de governança. E essa pauta, a maneira como ela é colocada, eu acho que ela tem um sentido que não é muito explicitado, normalmente, nas discussões, que é a combinação entre o lado institucional e o lado econômico. Porque, muitas vezes, o que a gente viu depois do Rio, uma grande parte dos problemas de implementação que a gente teve, foi exatamente o fato de que a economia ficou divorciada das resoluções que se colocaram no papel, daqueles acordos. Então, quando se vê o que resultou a Rio 92 e o ciclo social depois, eles têm um pressuposto implícito de que existe poder de planejamento, existe poder de política pública, sendo que, ao mesmo tempo que isso acontecia o consenso de Washington, acontecia o hype neoliberal, e simplesmente era uma coisa totalmente dissociada. Né? Então, se falar em quadro institucional e também no uso da economia como ferramenta de implementação, acho que reconhece implicitamente essa necessidade de trabalhar nas duas frentes, coisa que não aconteceu. Bom, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui, rever a professora Ana Flávia, já de pelo menos 10 anos discutindo essas questões. E o Aron, que é, nesse caso, a recíproca verdadeira, Aron, nós somos testemunhas oculares que nós dois tivemos cabelos um tempo atrás, né? O Aron é meu contemporâneo do curso de Geografia e sempre foi um grande interlocutor, muito preparado, pessoa realmente que tem uma trajetória bastante importante também. E o professor Nelson, que eu agradeço o convite, né, de estar nessa casa que eu não conhecia, conheci outro prédio, até me enganei chegando aqui, agora já aprendi mais uma, pediu que eu fosse mais um interlocutor, um debatedor. Então, eu não fiz uma apresentação como o Aron fez aqui, e arrolei vários pontos, não sei se eu vou dar conta de todos eles, porque foram, como os senhores viram, apresentações muito ricas e muito didáticas, inclusive, né? Mas eu tenho primeiro, então, eu achei que valeria a pena, talvez, apresentar um pouco da minha visão, daí depois, nesse meio termo, fazer alguns comentários do que foi apresentado. Em primeiro lugar, o que me parece muito importante é que a temática ambiental ela entrou na agenda internacional. E quando a professora Ana Flávia dizia da preocupação do recuo, né, e que o Aron agora confirmou também, isso realmente esteve em risco.